Olá, bem-vindos ao primeiro PC Manias Direct. Este PC Manias Direct, ao contrário do que foi anunciado, não será, pelo menos nesta fase, ainda um espaço de debate, mas sim um espaço onde irei fazer uma pequena introdução a uma tecnologia usada nos videojogos relacionada com o Ray Tracing. E para isso ficamos então com o PC Manias Direct. Ora, Ray Tracing. Ray Tracing, quem é que não quer Ray Tracing, não é? O Ray Tracing é uma forma de conseguirmos efeitos de luz ultra realistas nos videojogos. Basicamente, o Ray Tracing é uma tecnologia que já vem de há muitos anos, sempre foi muito pesada porque envolve cálculo de luz real através do envio do raio e de determinação de todos os reflexos e dos desvios e dos efeitos que a luz causa sobre os objetos no momento em que o atinge, e como tal sempre foi um processamento muito pesado. Recorda-me que nos primeiros computadores que tive, uma pequena cena de Ray Tracing de uma bolinha a refletir outra bolinha, aquilo demorava dias a calcular. Hoje em dia temos GPUs que nos fazem aquilo em milésimos de segundo, ao ponto de conseguirmos inserir uma cena toda cheia de Ray Tracing, sejam elas sombras, iluminação global ou reflexos, em espaços de tempo tão pequenos como 33,3 milissegundos, ou até menos no caso de jogos de 60 fotogramas, com 16,6 milissegundos. Ora, apesar de tudo, apesar que o Ray Tracing consegue resultados fantásticos, e posso-vos mostrar aqui um desses exemplos, que por exemplo é Spider-Man Miles Morales na PlayStation 5, e vemos aqui um prédio cheio de reflexos Ray Tracing. Basicamente temos a cidade na sua totalidade refletida ali no vidro, inclusive o próprio Miles está refletido na janela, e estou-me a perceber ali de uma aparente bug, visto que o braço do Miles parecia-me que aquele pontinho que estava ali era uma perna que não estava em contacto com o ponto de vidro, mas não. Portanto, como veem, está tudo ali refletido. As sombras, os prédios, as árvores, as pessoas, os carros, tudo está lá. Isto é conseguido à base de Ray Tracing e diga-se que os reflexos são a parte do Ray Tracing mais interessante de todas. Mas como eu estava a dizer, apesar de o Ray Tracing ser algo que já se consegue fazer em tempo real, ele continua a ser bastante pesado, e a prova disso é que, por exemplo, jogos como o novo Forza Horizon 5 ou o Gran Turismo 7, que vão correr a 60 fotogramas, não vão apresentar Ray Tracing durante o jogo. Isto porque o Ray Tracing ainda consome uns milissegundos relativamente generosos, que a 30 fotogramas e com um tempo de frame de 33,3 milissegundos pode ser despendido, mas quando passamos para 16,6 a coisa já não é bem assim e pode fazer falta esses milésimos de segundo para outros processamentos. E nesse aspecto, tal como sempre aconteceu, e antes do Ray Tracing, devem saber que usávamos procedimentos de rasterização que nos ofereciam efeitos muito semelhantes. Ou seja, metodologias que, apesar de não serem realistas e de aldrabarem o aspecto visual, eram boas o suficiente para enganar e fazer passar a coisa como quase realista. Ora, aqui no Ray Tracing também basicamente se faz um bocadinho isso. Apesar do Ray Tracing estar presente, muitas vezes é necessário aldrabar um bocadinho mesmo. E então vou-vos explicar aqui o que é que se costuma fazer. Nós no Ray Tracing tradicional nós temos um ponto de luz e temos um objeto que é iluminado. Basicamente a luz é enviada e vai refletir em todo o mundo 3D que temos,
fazendo depois os seus saltos, os seus bounces e afetando a iluminação do local, refletindo, enfim, o que for, e causando toda a iluminação geral do ambiente que temos. Agora, acontece, por exemplo, uma situação, eu vou colocar a minha mão aqui e como vocês estão a ver, vocês não conseguem ver a palma da minha mão. Ora, num processamento Ray Tracing tradicional, clássico, a luz, ao partir, é parte, portanto, da lâmpada, vai bater em todo o universo. Neste caso, na minha mão, tanto vai bater aqui na zona da palma, como vai bater aqui nas costas da minha mão. E toda ela é calculada para o mundo, ou seja, o resultado que nós vamos visualizar é afetado pela luz de toda a parte que existe em todas as zonas do mundo 3D. Ora, isto coloca um problema, é que isto é altamente intensivo a nível de processamento. E na realidade, eu pouco me interessa saber que iluminação é que eu tenho aqui na palma da minha mão. Uma vez que na perspectiva que vocês estão a vê-la, vocês não a veem. Ou seja, vocês veem a minha mão, mas não veem a palma da minha mão. Portanto, torna-se irrelevante se ela está aqui com boa iluminação, com má iluminação, se tem sombras, se não tem sombras. E nesse sentido surgiu uma situação, e eu falo aqui dela porque no outro dia, quando dei a notícia que nem o Forza nem o Gran Turismo tinha um Ray Tracing durante o jogo, utilizei esta imagem como ilustrativa do artigo. E houve alguém que viu e me chamou a atenção: oh Mário, ali as setas não estão ao contrário. Os raios não partem da luz, neste caso da lâmpada, batem nos objetos do mundo e depois vão para a câmara, ou seja, vamos aproveitar aqueles que vão na direção da câmara. E efetivamente no Ray Tracing tradicional isso é o que aconteceria. Mas aqui isto não está mal, as setas aqui estão exatamente ao contrário. Estão a partir da câmara para o objeto e terminam obrigatoriamente na luz, visto que a luz é que ilumina todo o cenário. Isto aqui é uma metodologia chamada Backwards Ray Tracing, ou, e esta não é a tradução literal, o Ray Tracing invertido. Basicamente uma forma de se poupar raios e de se poupar processamento. Basicamente, pouco ou nada nos interessa, visto que não é visível as partes que não estão visíveis à câmara. E então, escusamos de estar a enviar raios para lá, uma vez que não é visualizado. Ora, essa tecnologia, e vou passar aqui para outra imagem, mais uma vez do Backwards Ray Tracing, onde podem ver mais uma vez as setas a partir do visualizador, do olho, e acabar nos pontos de luz, neste caso a lâmpada e a janela. Esta metodologia funciona e poupa efetivamente muito processamento. Tem um pequeno senão. Imaginem que aqui nas costas da minha mão, vou usar antes a outra mão, nas costas da minha mão, que tinha um espelho e que tinha o ponto de luz aqui, e a luz batia no espelho e vinha para trás. Ora, se eu não calcular a luz que vai para aqui, eu não posso ter um mundo afetado, neste caso eventualmente seria aqui a zona do meu peito, afetado pela luz que bate neste espelho e vem para trás. E isto obriga a uma situação que não invalida o Backwards Ray Tracing, mas que se chama o Ray Tracing híbrido. Basicamente, o Ray Tracing híbrido é uma aplicação do Backwards Ray Tracing, onde nestas situações em que temos zonas que não são visíveis ao utilizador, são apenas enviados alguns raios, muito poucos, de amostragem para obter samplings ou amostras de luz para se permitir perceber o que é que se passa ali. Não há um cálculo preciso, não há um cálculo tão efetivo e tão detalhado como nas partes que são visíveis, e há apenas uma amostragem da luz. E com esta metodologia, que simplifica bastante o peso do processamento, consegue-se poupar valiosos milissegundos. E é uma tecnologia, o Backwards Ray Tracing, que, se nunca ouviram falar,
muito provavelmente vão passar a ouvir no futuro, uma vez que ela certamente será utilizada nas consolas, onde o Ray Tracing não é assim tão poderoso como isso, não estamos a nadar efetivamente em capacidade de processamento de Ray Tracing e como tal ele muito certamente será usado. E pronto, o primeiro PC Manias Direct pretendia abordar esta situação, dar-vos a conhecer isto, espero que tenham gostado e até uma próxima.